Sim, a gente consegue. Fazer esse tipo de instalação. Consegue alinhar os dentes apenas com as resinas. Claro, respeitando toda a função, né, a oclusão do paciente, mas a gente consegue sim. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje nós temos um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre as facetas, as famosas lentes de contato, que aí as pessoas falam muito dessa parte dental. E para isso eu trouxe uma especialista na área. Eu estou aqui com a doutora Iane Borba e nós vamos falar sobre esse assunto. Obrigada, Iane, por ter tirado um tempo e vir aqui falar conosco. Obrigada, é um prazer estar aqui. A doutora Iane, ela é cirurgiã dentista, protesista e atua na área de estética aqui em Goiânia há um tempo e ela é uma referência na área, viu? Então fica ligado porque hoje ela vai esclarecer todas as suas dúvidas. Iane, para nós começarmos nesse assunto, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é essa tal de faceta, essa lente de contato. O que é isso? Nada mais é que um material restaurador que vai modificar tanto a cor quanto o formato do dente. Então, coloca esse material no dente e ali vai ter essa mudança, né? De forma e cor. Então, aquelas pessoas que têm aquele espacinho entre os dentes, ele ajuda a mudar isso? Claro, é um dos casos mais simples que tem no consultório de se resolver. Pessoas com chamado diastema, né? Nós fechamos esse diastema em questão de 2 horas. Aí faz essa parte. Porque tem pessoas que, né, o Brasil, devido a essa mistura genética toda que nós temos, às vezes a pessoa tem uma arcada dentária maior, né? E os dentinhos pequenos. Então, isso pode ser resolvido. Sim, a gente consegue transformar tamanho de dente, formato, cor. Tem muito paciente que tem manchas nos dentes, então tudo isso é passível de ser modificado. Legal. Eu queria que você me contasse também qual que foi o seu percurso, como que você parou nessa parte de ser uma especialista que faz faceta e muito voltado para a faceta de resina em si. O que deu assim um start? Você falou, vou para essa área. Imediatamente após a nossa formatura, eu fiz um curso de facetas de resina. Mas assim, que não dava para se aplicar na prática e ficou por isso. Depois de uns anos, veio a pandemia. E eu casei, tive a minha filha e queria fazer andar, né, o consultório. Chamei meu marido no consultório e falei, vamos fazer as suas facetas. Peguei ele e meu cunhado de cobaia. Saí do consultório em lágrimas. Pensando, acabei com a vida deles. Nossa. E olha que para eles tinha sido uma transformação muito satisfatória, pelo que eles já tinham, né? Para eles foi uma mudança satisfatória, claro, mas no meu olhar, na minha exigência, estava péssimo. Então eu falei, não é para mim isso, não quero. Meu marido, de forma leiga, costuma brincar que eu ia ser uma obtureira. Ele queria falar da restauração, tá, gente? Mas, como ele não sabia os termos, ele falava assim que eu ia ser uma obtureira. Fazer restauração, fechar buraco. Fechar buraco. Aí, ele me incentivou. Devo muito aonde cheguei hoje a ele. Ele pagou um curso para mim em Curitiba. Foi meu primeiro curso. Segundo curso e último, que depois disso não fiz mais, foi mesmo prática, dia a dia, treinamento, estudos, né? Para chegar onde eu cheguei hoje. Mas aí eu fui para Curitiba, fiz esse curso e voltado para um dente mais natural, uma faceta mais natural. Só que como eu brinquei lá atrás, eu vim no fluxo contrário, porque era a moda do brancão. Então, muita gente, era muito específico minha clientela. Era gente que queria mesmo dente natural. Só que de pouquinho em pouquinho, foi um indicando pro outro, indicando, e eu tomei gosto. Falei, não, peraí, tô ficando boa nisso, né? E eu comecei a ficar mais reconhecida pelo dente natural. E hoje, dou graças a Deus que a moda está indo para esse rumo. Como que você vai pegar a onda agora do dente justamente. Natural. E com muita experiência, né? É. Que é uma vantagem. Enquanto as outras pessoas só faziam aquele dente mais artificial, você já estava fazendo natural. Isso. Que legal. Ainda bem que você não era radiologista, né?
Para ser igual, porque a história da radiologia, do profissional, né? Eu não vou saber falar o nome dele aqui, mas é alguma coisa parecida com o William Rothenberg, que ele foi quem inventou a radiologia e fazia foto da mulher dele. Tanta exposição que ela teve problema de saúde, teve tanta exposição que ela teve a radiação. Que sorte, Yuri, a sua. Que sorte. Os amigos dele costumam brincar que foi um golpe. Ele precisava de tratamento dentário, me conheceu, falou, opa, é aqui que eu vou ficar. Que bom que deu certo. Mas aquelas facetas dele, eu acabei tirando tudo e refiz, porque realmente ele é meu garoto propaganda, né? Então tem que estar bonito. Que bacana. E você trouxe também uns casos, né, clínicos que eu pedi para você, para o pessoal conseguir visualizar mais. Trouxe, sim, alguns casos pra gente mostrar mesmo o que a gente consegue modificar com essas facetas. Essas facetas que você está falando, só pra gente deixar claro esses casos que você trouxe, elas são de resina? De resina, isso. Tá, legal. E esse caso, conta um pouquinho pra gente. Então, esse caso é de uma vendedora de festa. Ela trabalha com público, então, assim, era de extrema importância ela estar apresentável, né? Então, eu propus aí para ela a gente transformar o sorriso dela de uma forma integral, não só nos dentes, mas no sorriso como um todo. Eu propus da gente fazer a estética gengival junto com a estética dental. A gente fez uma gengivoplastia com gengivectomia e finalizamos com as facetas. Essa gengivoplastia, gengivectomia é um corte ali, uma moldura do dente? Né? Um recontorno do dente para diminuir essa exposição de gengiva no sorriso dela. Dá pra ver aqui quando ela sorri, né? Mostrava bastante. E aqui é a cobra. Esse é mais harmônico. Conhecido como sorriso infantil? Gengival. Também. Sorriso infantil está mais associado com dente pequenininho, né? Esse é um sorriso gengival. Entendi. Tem mais algum? Aí teve a alteração de cor, né? E a forma do dente e também da gengiva. Cor, posicionamento. Eu consegui dar uma dominância maior para esse sorriso, né? Uma autoridade maior. Mostra que a pessoa tem mais cuidado consigo mesmo, com a aparência. Consegue transformar isso. Aqui a gente vai falar muito sobre técnica, né? Da importância da gente procurar um profissional que esteja habilitado para cuidar do seu sorriso. Essa primeira foto, a paciente tinha acabado de fazer, não tinha nem um mês. O trabalho em resina. E não estava satisfeita. Parece os mais dentes velho, né? Justamente. É um trabalho que eu daria aí uns 5 anos que ela tinha feito, né? Tinha feito esse trabalho. E não, tinha apenas um mês. Dentes desproporcionais, amarelados, nesse mês já tinham fraturado várias vezes. Então, assim, não basta saber colocar uma resina, tem que saber a técnica correta, o que o paciente procura. Essa paciente é super jovem, ela tem 20 anos. Então, tem que escutar o paciente, saber o que ele procura, né? Além de dar um conforto para o paciente. Ela não tinha conforto nenhum, as facetas vinham quebrando. E aqui dá pra ver que tem um desgaste também. Aqui Sim. Nessa parte do Por quê? A dentista, o profissional, começou a desgastar para evitar quebrar. Mas porque não usou o material correto. Entendi. Existe resina para resistência, resina de estética, então cada uma no seu lugar. Às vezes, procurando um profissional não tão qualificado ou porque olhou só o preço, dá uma diferença depois, Justamente, né? é o barato que sai caro. Teve que pagar 2 vezes para fazer com ele e depois para arrumar. Para refazer tudo. E esse outro? Esse é muito interessante, que apesar de ser uma paciente jovem, ela aparentava ser muito mais jovem. Aí tá um caso de diastemas, espaço entre os dentes, né? Como a gente tinha comentado. Um sorriso gengival, mostrava a gengiva. E essa paciente estava se formando em direito. Então, ela queria que ela tivesse mais autoridade. A aparência dela passasse mais autoridade. Então, a gente conseguiu isso, melhorando o formato, cor, melhorando o sorriso como um todo. E olha como ela ficou muito mais mulher. Você nem vê o resto do rosto, você já consegue ver. Justamente, era de criança para mulher. Que legal. E esse outro caso? Mas, além de ser um caso mais antigo, né, as técnicas hoje já até são outras. Resinas são outras, mas
eu quis trazer ele porque era uma paciente que ela encarnou um personagem de totalmente ranzinza, que não sorria pra ninguém, porque ela tinha vergonha do sorriso dela. Então, ela me procurou, não queria colocar o aparelho ortodôntico, fazer um aparelho. A primeira indicação é essa, né? Mas nem todo mundo tá Eu até ia disposto. perguntar, né? Porque olhando isso aí, você vai num... Qualquer dentista vai falar que, assim, eu acho que só resolve com aparelho. Mas Até hoje... uma ortognática, né? No caso. Até uma cirurgia. Até uma cirurgia. Mas nós resolvemos em uma tarde. Nossa, outra vida, hein? É conhecer a técnica, né? Saber estudar oclusão, não só resinas. Aí eu levantei a mordida dela e vim trabalhando com resina. Não precisei desgastar os dentes, eu acrescentei. E hoje ela é outra pessoa. Com certeza. Ela lida com as redes sociais para divulgar o trabalho dela, tem mais liberdade em sorrir, tirar foto. Então a gente não está falando só de moda do momento. A gente está falando de pessoas, de sonhos, de se sentir à vontade numa roda de amigos, de tirar foto, de aparecer na internet, né? Que hoje todo mundo quer aparecer. Então, veio para mudar a vida das pessoas mesmo. Imagina, a autoestima dela é outra. As resinas, elas tomaram conta do mercado, porque custo-benefício é maravilhoso. Você está falando em relação, por exemplo, à porcelana? Sim, em comparação à porcelana. As resinas custam 1/3 do valor da porcelana. Então, está muito mais acessível. Não é um sonho tão distante. Todo mundo consegue hoje ter o sorriso perfeito, sem demandar tanto tempo. Não é todo mundo que está disposto a colocar um aparelho, usar aí 2, 3 anos. E você resolve seu problema. Claro que tem manutenção, tem os cuidados, né? A vida útil da resina é muito, assim, em comparação à porcelana, ela é menor. Mas as pessoas hoje conseguem. O que seria uma vida útil hoje da... A resina, vamos assim, paciente fazendo manutenção direitinho, cuidando, tem que fazer manutenção de 6 meses, igual faz limpeza. Vamos aí colocar em média uns 10 anos, né, de vida útil. A porcelana pode ser para sempre, né, digamos assim. Então, tem essa diferença da porcelana, mas que veio para dominar o mercado, as resinas. Essa questão, né, do paciente, que às vezes ele acha que também que ele só vai lá, pagou para fazer, colocou, e não precisa mais da manutenção, né? Não precisa... A manutenção, o que é em si? Seria mais uma limpeza ou tem que tirar e recimentar? Não. Eu até ajudo, de certa forma, meu paciente até no valor dessa manutenção. Eu já faço uma limpeza completa, remoção de tártaro e placa, e faço a manutenção. O que é essa manutenção? É tirar a aresta da resina, para não ter uma inflamação gengival. Refaço todo o polimento. Se tiver alguma fratura, alguma trinca, alguma coisa do tipo, a gente refaz. Então, assim, fazer um check-up dessas resinas. Sem precisar tirar e colocar de novo, não. Ótimo. É mais... às vezes, pigmenta um pouco da alimentação. Então, a gente vem, faz o polimento, deixa branquinho novamente, passa uma lixa, um fio dental. É mais nesse sentido mesmo, de manter o que já tem. E seria... Qual o ideal de tempo dessa manutenção? De 6 em 6 meses. Semestral. Eu costumo brincar com os meus pacientes assim, se você não tem o hábito de cuidar, de ter essa higiene, fio dental... Gente, o segredo é fio dental e escova em casa. Não tem segredo. O que eu compro, doutora? Tem algo na farmácia, algum produto? Não, é escova e fio dental. E fazer a manutenção de 6 meses. 6 em 6 meses. Eu costumo falar para o meu paciente, se você não tem esse hábito, não coloque nada na sua boca. Tudo que é colocado é cuidado redobrado. Então, tem paciente que chega na primeira manutenção de 6 meses, às vezes é um paciente fumante, que toma muito café, não tem os cuidados necessários e tá horrorosa. Então, assim, eu prefiro que não faça. Entendeu? Agora, quem tem o cuidado de fazer essa higienização em casa, de fazer as manutenções certinho, muitos anos de resina e sorriso bonito. Essa questão de ter uma consciência, né? Consciência. Já teve paciente de eu falar assim, não, vamos com calma, vamos começar aqui pela limpeza. Eu acompanho ele um tempo ainda,
às vezes, dou de brinde uma escova, um kit de higiene. Ensino ele a cuidar primeiro, para depois fazer. Porque senão é dinheiro jogado fora, né? Se a pessoa não cuida, já não cuidava dos dentes antes, não vai ser uma resina que vai fazer cuidar. E esse outro caso? Ah, esse caso é de uma paciente super jovem também. Ela era mais incomodada com os molares. Ela me procurou para fazer molar, que tá girovertido. Ela já era satisfeita com o sorriso dela. Aí, na nossa consulta, eu propus para ela. Falei, vamos fechar o diastema, esse espacinho da frente, melhorar o contorno, né? A cor, ela é uma paciente mais branquinha. Então, o sorriso amarelado acaba deixando ela pálida. Então, aí eu propus para ela, ela aceitou. É um dos sorrisos mais bonitos Nossa, ficou muito bonito, que né? nós já fizemos. Com bastante naturalidade, né? Delicadeza, para combinar com a paciente. E hoje eu acompanho essa paciente no Instagram. Ela arrasa, ela faz fotos, vídeos, ela é modelo. Então, o sorriso veio assim como a cereja do bolo para ela. Nossa, que legal. E aí você falou sobre a naturalidade, né? No início, quando a gente ouvia falar sobre essa questão de faceta, lente de contato, as pessoas faziam muito e deixavam aquele chicletão, aquele brancão, que até viralizou aí, né? Alguns artistas colocando, assim. O Gustavo Lima mesmo tinha colocado, assim, eu acho que ele A gente tirou. brinca aqui, você quer o branco, ficou- Gustavo Lima? branco, Gustavo Lima ali, que ficou, assim, muito artificial. Você tá vendo que tá tendo essa tendência ou as pessoas estão mudando, tendo uma alteração, essa visão? Porque virou que meio que uma chacota, né? Branco, Gustavo Lima, não foi um elogio, Sim, né? não é um elogio. Mas, com o tempo, eu aprendi que a gente tem que escutar o paciente. A moda hoje é valorizar o natural. Assim como os dentes, as pessoas estão tirando micropigmentação de sobrancelha, o cabelo está voltando para o natural e a estética dental está acompanhando esse movimento. Então, hoje o belo é o natural. É você estar bonita, elegante, sem as pessoas saberem exatamente o que você fez. Um sorriso, nossa, o sorriso tá bonito, mas e aí, fez alguma coisa, não fez, né? Eu até fiz o meu caminho profissional um pouco inverso. Eu comecei lá atrás, quando era a moda do brancão, eu já fazia cursos na área da estética dental do natural, da estratificação. Então, acabou que eu não peguei tanta onda do brancão. Mas, como eu disse que a gente tem que escutar o paciente, que ainda assim hoje tem pessoas que querem o brancão. Então, assim, eu não posso impor, né, ao paciente o que ele quer. Então, é muito pessoal, cada pessoa tem um gosto. Então, se ela bater o pé, claro que eu dou a sugestão, eu falo o que está em alta, o que ela não vai arrepender daqui a um tempo, né? Eu mostro outros casos, mas assim, quem dá a palavra final é o paciente. Se ele quiser brancão, eu faço brancão, mas claro que pode ser brancão, só que com formato de dente, né? Caracterização de dente. Então, dá para ter um dente brancão, mais bonito, mais harmônico. Mas, sem dúvida, o natural é o carro-chefe, é o que todo mundo quer. E eu, particularmente, prefiro também. Da mesma forma que teve essa questão do Gustavo Lima em relação à cor, também vi que teve em relação ao formato do dente, dando um exemplo, o dente da Xuxa, que eram os incisivos centrais, né? Bem grandes, assim, desproporcional aos outros dentes. Essa questão da forma também tá levando para um mais natural, mais harmônico, ou esse incisivo central grande também ainda tem esse destaque, essa parcela do mercado aí que está atrás desses dentes? Tem todo um estudo, né? Do formato do rosto, do tamanho dos dentes. Então, a gente faz todo esse estudo antes e nada melhor do que uma conversa sincera com o paciente para saber o que ele quer. Tem gente que vai querer o dente totalmente reto. Eu até falo, olha, deixe de ser funcional, né? Dente tem que ter ponta de canino, os centrais são maiores do que os laterais. Então, a gente busca uma harmonia maior. Tá? Mas se o paciente falar assim, nossa, eu quero que deixe os centrais mais dominantes, os meus então são. Os meus são bem maiores. Aí a gente conversa, eu falo assim, olha, vamos colocar eles com certa dominância, mas desde que seja harmônico. Tá? Desde que respeite a linha do lábio, do sorriso, o dente não pode estar mordendo o lábio, né? Então, assim, desde que funcione, que seja funcional, eu procuro escutar o paciente.
né? Porque normalmente as pessoas procuram por motivos, assim, totalmente de estética, né? Algumas coisas de função ajudam, né? Igual você mostrou ali Teve um aquele paciente caso. que me pediu um canino enorme. Eu quero caninos bem pontudos. Aí quando eu terminei o sorriso, eu não fiz, claro, né? Um canino bem pontudo e... Porque senão ia ficar parecendo uma vampira. Eu fiz de forma harmônica, mas que os caninos tivesse aquela pontinha bonitinha e ela adorou. Então, se o paciente às vezes vem com uma ideia na cabeça que não vai ficar legal. Então, você apresenta uma outra proposta para ele, que atenda, mas que de certa forma fique harmônico, fique legal no sorriso dele. Tem pacientes também que têm algumas anomalias, assim, dentais, né? Por exemplo, que tem, igual você falou, dessa pessoa que tinha um molarzinho rodado, né? Girovertido. É essa aqui, que dá pra ver ali, até a aberturinha ali, ó, do molarzinho. E aí tem essa parte dessa função, e tem pessoas também que têm um problema de fluorose. Eu tenho um primo mesmo, que ele, desde criança, tinha um problema de fluorose, umas manchas, e fica aquelas manchas amareladas no inciso central. E quando ele não gostava de sorrir, não sorria nas fotos. As pessoas aprendem a tampar os dentes. A tampar não os sorrir. dentes. Esquecem como que sorrir. E aí ele fez e foi de resina. E foi muito bacana, porque assim, deu outra autoestima pra ele. Ele se sente, ele tá com seus 19 anos, ele é o Brad Pitt, entendeu? Então, assim, como que isso muda a pessoa, né? Não namorava, ficava acanhado, não sei o quê, isso mudou totalmente a autoestima. Então, além dessas questões de estética pessoal, tem esses casos, né? Que a pessoa já tem alguma patologia, alguma coisa relacionada tanto à mancha quanto à forma que pode colaborar, né? E uma coisa, vamos falar agora sobre, assim, eu quero fazer faceta, por exemplo, de resina. Como que é o procedimento? Como que você vai conduzir? Você falou que faz um estudo, que você normalmente leva em consideração o quê? O formato do rosto, para escolher o da dente? personalidade da pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que é mais aparecida, mais alto astral, ela quer um sorriso mais aparente, mais dominante. Então, isso interfere na cor. Eu posso colocar um branco mais chamativo, eu posso colocar dentes maiores. Agora, a pessoa é totalmente discreta, retraída, só tá ali... A gente só queria melhorar, às vezes, a cor, o formato do dente. Então, eu coloco um branco mais discreto, um dente menor. Então, tudo conta. Entendi. E para quem nós entendemos, né? Quem quer mudar a alteração de forma do dente e de cor. E para quem não é, quem você não indicaria? Além da pessoa que não escova o dente. Aquela que não tem dente. É um requisito ter dente. Ter dente. Ter dente, isso. E como eu mencionei anteriormente, questão da higienização. Uma saúde gengival é primordial para a gente começar o tratamento. Então, aquela gengiva que sangra todos os dias? Não. Primeiro, a gente vai tratar a saúde, estética depois. Tem esse protocolo. E aí, eu queria perguntar para você, nós estamos falando sobre a faceta de resina, né? Eu quero falar qual a diferença dela, da de resina, para de porcelana, que também as pessoas falam muito sobre ela. Quero saber a diferença. Vantagem e desvantagens. Quero saber tudo. Vantagem da porcelana, o tempo de vida dela vai durar muito mais tempo do que a resina. A resina, média 10 anos, porcelanas, dependendo dos cuidados do paciente, vida toda. Não precisa ficar trocando, tá? Vantagem da resina, é feita em um dia. O paciente terminou, a gente olha no espelho juntos e ajusta até o paciente ficar totalmente satisfeito. Um dia quebrou a resina. Vem no consultório, eu arrumo imediatamente. Porcelana tem todo o trabalho de ir para laboratório, voltar. Às vezes o paciente aprovou o mock-up e no final ainda ficou alguma dúvida. Aí tem que fazer tudo de novo, né? Às vezes já cimentou, o paciente não gostou de alguma coisa, então tem que voltar para o laboratório. Então, a praticidade da resina seria a grande vantagem. Outra vantagem da resina, assim, que para critério de escolha do paciente,
é disparado a questão do desgaste. Do desgaste dental, do dente que ele já tem. Isso, do dente que ele já tem. 95% dos casos eu não preciso desgastar. Resina é muito prático. A gente faz numa tarde, não precisa anestesiar, o paciente não tem dor e não precisa desgastar o dente dele. Uhum. Então, E o preço ainda? E o preço é 1/3 do valor da porcelana. Entendeu? Paciente, eu brinco com os meus pacientes que tem que ter paciência. Nós vamos ficar em torno de 5 horas para fazer. E a hora que eu coloco um travesseirinho, uma coberta, deixo levantar. Então, assim, você não vai sofrer com o procedimento. Uhum. Essa é disparado a grande vantagem. Uhum. E fica anestesiado essa hora toda? Anestesiado? Não precisa de anestesia. Não precisa de anestesia? Não dói. Ah, então Não mais desgasta, vantagem, não então, dói. né? Uhum. Que legal. Chegou aqui uma pergunta dos bastidores. Aqui, ó, da equipe de filmagem. Pessoa que tem um dente fininho, que chega a ser quase transparente. Pode pôr resina? Claro que pode. Até deve, né? Deve. Pra não quebrar o dente. Não sei se essa é a questão de fragilidade. Pode. Tem resina de zircônia, que é muito resistente. Então, para dar resistência no dente, sim. E eu quero saber aqui uma coisa. Tem restrição de idade pra fazer? Tem que falar assim, não, tem que ser a partir de tal idade e no máximo tal idade também. Olha, eu acho prudente a gente esperar, assim, no mínimo uns 15 anos. 15 anos eu falo porque, às vezes, uma mocinha vai fazer o aniversário de 15 anos, vai tirar foto. Eu tenho, inclusive, uma paciente de 15 anos, falo até por ela, que a mãe dela não conhecia o sorriso dela. De tanto que a incomodava, então ela não deixava nem a mãe dela ver. Uhum. E foi muito importante essa transformação, sabe? Até ela fazer a mãe dela entender o porquê daquilo. A mãe dela, quando viu o sorriso dela, assim, falou assim, não, realmente, mudou a pessoa. Uhum. Né? Claro que eu fiz dente de acordo com a idade dela, né? Um dente mais juvenil, digamos assim. E tenho avós fazendo. Então, não tem idade. Desde que você tenha dente, tudo é possível, né? Mas eu falo assim, da gente esperar ali pelo menos os 15 anos para respeitar o desenvolvimento, né? Da arcada também, tudo, da pessoa. Mas não tem... Não tem esse limite, não assim, tem limite, estabelecido. não. Aí você falou assim, o importante é que a pessoa tenha dente. Aí uma pergunta, e a pessoa que, por exemplo, tá faltando 1 ou 2 dentes? Aí ela coloca uma prótese e pode fazer a porcelana, colocar resina nos outros, fazer a faceta? Pode, claro. Inclusive, já até surpreendi algumas pacientes que queriam fazer as resinas, né? Transformar o sorriso. E às vezes ficava uma falha aqui no canto quando ela ia sorrir, mostrava, mas ela não tem condição agora de colocar um implante, por exemplo. E, às vezes até de não ter condições de fazer uma prótese, uma removível. Eu faço um provisório ali na hora, bem resistente. O paciente fica super surpreso, né? Maravilhado, que vai poder sorrir tranquilamente. Tudo claro que esse provisório é provisório. Mas dá para colocar uma prótese, dá para colocar algo. Até esperaria o implante, que seria o mais indicado, né? O ideal. Mais permanente, né? E antes desse procedimento de resina, a pessoa tem algum requisito? Ela tem que fazer um clareamento antes, alguma sessão? Como que funciona? Boa, essa pergunta, inclusive, que eu recebo de todos os pacientes, né? Que vai começar. A primeira coisa que eu pergunto é quanto tempo tem que ela fez limpeza. Voltando lá na questão da saúde gengival. A primeira coisa é a gente ter saúde gengival. Não pode estar sangrando no momento da realização das facetas, né? Porque senão a resina não gruda, vai manchar. Então, a primeira coisa, primeiro passo, limpeza. Se não fez há 6 meses, ou se tem placa, tártaro, tem que fazer. Segundo, a questão do clareamento. Na maioria dos casos, a gente faz as facetas nos superiores e clareia os inferiores. Ah, então não faz as facetas inferiores. Não. Assim, claro que depende do de cada caso, pode caso. fazer. Se a pessoa quiser, claro que fica mais harmônico fazer tudo. Mas, às vezes, a pessoa só pode fazer superior. Também, às vezes, a arcada inferior está bem alinhada, só um clareamento já fica satisfatório. Aí a pessoa escolhe, quer fazer... Eu posso fazer as facetas agora e ela ficar um tempinho ali com o dente amarelado inferior, esperando o resultado, né, do clareamento. Ou a gente faz o clareamento inferior primeiro
e depois vem e fecha com as facetas superiores. Não tem uma ordem necessária. Para os superiores, nos dentes que a gente vai fazer a faceta, não precisa fazer clareamento antes. Tá? As resinas já mascaram bem o substrato amarelado, o dente, né, da pessoa já, e não vai transparecer. E depois que a pessoa fez, por exemplo, tem algum requisito, por exemplo, ela não pode tomar café, ou ela pode tomar um café ou alguma coisa assim, e depois ela deve escovar os dentes em seguida? Como que funciona ou não? Para dente natural, para faceta, em todos os casos, é uma dica que eu acho assim valiosíssima que eu dou para os meus pacientes. Sempre que você tiver contato com qualquer tipo de pigmento, seja do cigarro, do vinho, do chocolate, açafrão, café, tudo que for mais pigmentado, enxague os dentes logo após. De preferência, escove. Se não tiver a oportunidade de escovar, enxágua. O que vai manchar seu dente? É aquele pigmento ficar ali horas em contato com o seu dente. Se você teve contato e enxagou, você consegue prolongar ali os seus dentes mais claros, tá? Você ficar mais tempo com os dentes mais brancos. Fica com esse efeito, né? Então, fica uma dica aí. Então, se você tem ou os dentes naturais, ou se você faz clareamento, ou se você tem faceta de resina ou porcelana, pigmento, limpeza. Isso, Não existe mais aquele de, eu vou fazer clareamento, tô proibida de... Antes tinha isso, né? Tinha isso, mas não tem mais. É só esse cuidado mesmo de sempre que tiver contato com pigmento, ter higienização. Se não der para escovar, enxágue. Eu lembro que assim que eu saí da faculdade, ainda há um tempo, era recente essa questão para as pessoas entenderem que não precisava. Eu até trabalhei num lugar que eu passei essa dica para o paciente e era um consultório, assim, bem tradicional. O dono do consultório depois veio me falar, falou assim, não fala isso para os pacientes, porque tá todo mundo acostumado com a ideia de que é proibido. Então, vamos manter isso aí. Mas já tinha estudos comprovando. Né? A gente já estava atualizado. É verdade. E uma outra dúvida que eu tenho é de quais dentes que normalmente faz uma faceta. Quantos dentes, né? Quantos dentes? E se, por exemplo, se for necessário, pode fazer em molar? Claro. É um tratamento estético, certo? Então, o que a gente vai avaliar? Quantos dentes vão mostrar durante o seu sorriso? Pode mudar de pessoa para pessoa? Pode. Tem gente que tem a abertura do sorriso bem pequenininha, boca pequenininha. Tem gente que já mostra muito. Então, assim, de 8 a 12 dentes, tá? Mas a maioria dos casos, 10, 12. E não adianta a gente economizar nessa hora. Falar assim, não, faz só até aqui. Aí vê a diferença do osso. Que mostra no fundo faz diferença. Aí fica aquele amarelão no fundo. Aí aquilo que era para passar desapercebido, a pessoa já vai direto no diferente. Vai direto no dente amarelado. Então, assim, é bom que a gente faça o sorriso até onde mostra. O que eu acho interessante nessa parte tanto de sorriso, tudo que é estética, né? A gente fala assim, se a pessoa viu, é porque não tá harmônico. Então, assim, como trabalho muito nessa parte de vídeo, eu falo assim, não, se a pessoa viu o vídeo e falou que tá tudo bem... Se ele te questionou de algum detalhe, você pode saber que aquele detalhe não cumpriu a função que você desejava. Na naturalidade. De naturalidade. Se você tem que explicar o porquê daquele detalhe, é porque já não tá legal, natural, entendeu? Que a pessoa conseguiu ver. Aí que entra a importância de saber fazer, da técnica aplicada, de onde usar cada pigmento, da quantidade que usa, da espessura das camadas. Então, tudo tem um porquê. Isso mesmo. Quando você passa assim em algum lugar e fala, nossa, olha aquilo ali, aquela casa azul. É porque fugiu do padrão. Isso. É a mesma coisa com o sorriso. Se coisa. a pessoa olha assim e não sabe, às vezes fala, nossa, a pessoa tá mais bonita, não sei nem o que aconteceu, objetivo atingido. Isso mesmo. E uma curiosidade que eu quero saber. Quando eu coloco as facetas, vai mudar a minha sensibilidade em relação, por exemplo, à temperatura de alimento? Pelo contrário. Nas facetas de resina, por exemplo, que não tem desgaste nem nada, e nós vamos acrescentar uma camada. Então, nós vamos proteger mais o dente vai estar mais vedado. Então, é comum em pacientes que tinham sensibilidade não ter mais. Entendi. Eu quero te dar um exemplo do meu pai. Meu pai, ele tem um dentinho conoide, que é aquele dentinho que parece um conezinho, um formatinho, e até um prezinho dele. E ele não tem o canino.
Não ficou canino, prezinho conoide. Nesse caso dele, né? Além, claro, que a gente já falou aqui sobre o implante, nesse elemento que tá faltando, mas nesse conoide, esse dentinho que é esse formato de conezinho, ele pode usar também a parte de faceta para corrigir? Pode e deve. Conseguimos resolver esse problema de forma super prática com a resina. E ele tá sofrendo muito porque tá fazendo orto para poder corrigir. E imagina, meu pai tá com quantos anos? Não sei, faz 60. Aí você me Ele aperta, né? arrancou. Porque os ortodontistas Ele arrancou, vão gritar cara. nesse momento, mas eu consigo resolver em 2 horas e tá tudo certo. Eu acredito, ele arrancou o aparelho, mandou arrancar o aparelho, porque não tem paciência. Então manda ele pra mim que eu resolvo. Vou falar pra ele marcar a consulta. Pai, tem esperança pra você sem aparelho. Não, Ele super disse tranquilo de resolver. que ele ganhou um aparelho e uma dieta obrigatória. Porque ele não consegue comer com o aparelho. Vamos ser sinceros. Pouca gente está disposta a passar por um tratamento ortodôntico. A vida está muito corrida, tudo muito corrido, ninguém tem tanta disposição mais para tratar. É a primeira opção? É. Mas tem outros meios de resolver. Tá? Pra gente não ficar preso nisso. Tem gente que não resolve o problema, porque acha que só pode resolver com o aparelho. Aí E não deixa tem. pra lá, e não resolve. Entendeu? É aquela E questão tem de avaliar o solução. paciente, né? O que ele está disposto. É que a pessoa tá disposta. Exatamente. E tem um burburinho também rolando aí na internet, que eu dei uma olhada, de que facetas dão mau hálito. Isso procede? Procede desde que o paciente não esteja cuidando da sua higienização bucal. E também da técnica que foi empregada. Se tem excesso de resina ali próximo à gengiva, vai acumular mais alimento, o paciente vai ter uma inflamação gengival e isso pode sim causar, né, o mau hálito. Mas também está muito relacionado à higienização do paciente. Paciente que não escova corretamente, que não passa fio dental, não faz as manutenções periódicas, vai ter mau hálito. Isso ele iria ter até sem o procedimento, né? Sem as resinas. E aí, essa parte, por exemplo, de uma pessoa que colocou vamos supor, uma pessoa que está aqui nos ouvindo, ela colocou uma faceta e ela achou que ficou muito, muito grossa, né? Porque teve uma época que muitas pessoas começaram a colocar faceta e ficava assim, parecia que tinha um dente colado em cima do outro dente, né? Você via que era grosso, você olha de lado, você via que era uma camada grossa. O que ela pode fazer nessa parte? Tem que desfazer e refazer eu do tiraria zero? tudo. Se o profissional que atendeu ela não souber dar o acabamento necessário, que isso aí é totalmente acabamento. Eu falo que o grande segredo, a mágica acontece no acabamento, tá? Aplicar a resina ali, muita gente sabe fazer. Mas o acabamento, o polimento, é a grande diferença. Se o profissional que atendeu ela não souber dar esse acabamento, removendo esses excessos, e ela quiser procurar outro profissional, é tirar tudo e fazer de novo. E agora vamos para o nosso quadro mitos ou verdade. Aquele bate e volta rápido. Você pode você responde sempre com mito ou verdade. A gente incluiu o depende como uma categoria, já que nós vimos que é recorrente esse depende, né? Depende na área da saúde, É quase tudo. é sempre. E aí pode explicar um pouquinho mais rápido, aquele bate e volta rápido. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem tem bruxismo pode fazer faceta? Pode, desde que a gente faça uma placa miorrelaxante para proteção. Então tem que ter vinculado a um tratamento ali. Sim. Paciente que tem bruxismo, geralmente ele perdeu as guias, né? O dente está muito desgastado. Então a gente reconstrói essas guias de forma que ele vai ter uma proteção ali para os dentes dele. E depois a gente planeja uma placa para ele usar. Porque se ele não usar, né, aperta à noite. Durante a noite, às vezes até durante o dia. Bruxismo não é só noturno, né? Tem um apertamento diurno também. Então, essa placa protege. Muito bom. Mito ou verdade? Facetas se quebram facilmente. Mito. Depende muito do paciente, dos cuidados que ele tem. Você tem que pensar assim, se quebrar o meu dente natural, o que eu tô fazendo, vai quebrar a sua faceta. Roer unhas de gel, quebra dente natural e quebra faceta. Abrir sachê, Torresmo. torresmo.
Se quebra seu dente natural, vai quebrar a faceta. Então, Então, é cuidado. É os cuidados que o paciente deve ter. Tem que começar a comer igual uma lady, né? Garfinho e faca. E outra coisa, Dente posterior. de novo, eu vou tocar no mérito da técnica, tá? Existem resinas próprias para dar uma resistência maior. Que ajuda. Isso é a importância da escolha do profissional. Isso. Facetas dentárias podem ser aplicadas em dentes com restaurações antigas. Eu tenho um dente que está restaurado. É verdade. Porém, desde que essa restauração esteja íntegra. Claro Mas que a não gente pode precisa ter avaliar que um refazer raio-x antes, ver se não tem nenhuma infiltração, está tudo certo com ela. Se tiver, tudo bem, não precisa refazer. Agora, se estiver duvidosa, eu prefiro remover e fazer novamente. E agora eu vou inventar outro mito e verdade aqui, dentro dessa aí que eu fiquei na dúvida. Mito e verdade, ou verdade, né? Se eu tenho uma restauraçãozinha de amálgama, aquela cinza, eu posso fazer restauração? Eu posso fazer faceta? Geralmente, o amálgama vai estar em molar, certo? Então, não vai envolver muito a região onde a gente vai fazer as resinas, porque a gente faz nos dentes anteriores, às vezes... Na parte vestibular, né? parte vestibular. Então, geralmente, não tem o amálgama ali. Mas, se tiver, eu prefiro remover o amálgama, porque pode vir a dar uma aparência de dente acinzentado. Temos resinas, claro, que podem mascarar isso, mas é melhor a gente tirar, né? Até porque um amálgama é uma restauração mais antiga, que tem que ver a integridade antiga, também, justamente. E se for muito extensa, a recomendação hoje é tirar. Mito ou verdade? Facetas podem ser utilizadas para corrigir dentes quebrados. Ah, verdade, é uma das principais indicações. Mito ou verdade? Lentes de contato dental requerem algum tipo de cuidado especial para a saúde diário. Verdade, porém não tem muito segredo nisso. É higienização, escova e fio dental. Não é um a cuidado manutenção. especial, né? Não chega a ser especial, extraordinário, algo diferente, não. É o que a gente já está habituado a fazer. E o nosso último mito é verdade. Facetas dentárias são recomendadas para quem quer alinhar os dentes sem o uso de aparelho ortodôntico e ele vai sair daqui caçada. Sim, a gente consegue. Fazer esse tipo de instalação. Consegue alinhar os dentes apenas com as resinas. Claro, respeitando toda a função, né, a oclusão do paciente, mas a gente consegue sim. E aí, Anne, eu queria saber se tem alguma pergunta que você acha que eu deveria ter te feito e não fiz. Ou se você acha que a gente conseguiu abordar todos os assuntos. Conseguimos abordar. Foram assuntos que geralmente eu recebo, né, de perguntas dos meus pacientes, então... Conseguimos falar do assunto de forma satisfatória. Eu queria também que você deixasse uma indicação, porque você também você ensina os outros profissionais, também dentista, dentro dessa parte de estética. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, já comecei com a mentoria, né? O aluno ele vai poder escolher entre me acompanhar com o paciente. Ele vai poder ali ver eu fazendo, esculpindo os dentes, né, presencial, de forma visual. São aulas práticas. São aulas... Esse é mais visual, esse do acompanhar o paciente. É para o aluno que já tem uma prática e quer pegar o pulo do gato. Esse é indicado para pacientes, para alunos já com experiência. Quem não tem experiência, eu sugiro que faça a mentoria no manequim, onde eu vou sentar do lado do aluno, pegar na mão dele e ensinar toda a técnica, todo o passo a passo, desde o zero, desde quando eu recebo o paciente, fotografia, como manusear os instrumentos, quantidade da resina, camada, tudo. Então, assim, é um curso bem explicativo para você sair já com segurança de fazer. É interessante porque, às vezes, a pessoa acha que colocar faceta de resina é pegar uma cor única e espalhar lá pelo dente. Não. Tem várias cores, né? Eu tem até uma parte comentei azulada. várias vezes aqui que tem pigmentos, tem pigmento azul, tem pigmento ocre, tem resina para palatina, resina para vestibular, cada uma com uma característica. Então, a gente tem que saber usar,
Porque senão volta o paciente com um monte de problema, né? E aquilo que era para ficar bonito acaba ficando feio. Então, assim, tem toda uma técnica, um estudo. E eu desenvolvi a minha técnica, né? Já com os anos de experiência, com os cursos que eu fiz. Então, eu peguei o que funciona mesmo, o que tem funcionado, o que os pacientes gostam e que não está tendo tanto retorno de problemas. Então, eu desenvolvi a minha técnica e quero dividir isso com meus alunos. Não tenho medo nenhum de falar os meus truques, os meus macetes, porque acho que tem mercado para todo mundo, né? Com certeza. E as pessoas podem... Vou deixar aqui embaixo, na descrição, a sua rede social, se as pessoas tiverem interesse. Você me chama se no for de Goiânia, WhatsApp, também, trocar uma ideia. quiser fazer, ou o paciente quiser marcar uma consulta, pode olhar Sim, aqui. claro. Ou então também, se você tem interesse em aperfeiçoar e aprender, também você consegue mandar um direct ali e ela vai responder você. E Com nós o maior temos o último prazer. quadro, que é o Momento Mustache, que é um dos nossos apoiadores. Eu mando uma lembrancinha de agradecimento por sua presença no nosso Esse é episódio. surpresa. Esse é surpresa. E é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe o que é. Eles mandam literalmente uma surpresa pra gente. É para eu abrir? Pode abrir. Vamos ver o que eles prepararam pra gente dessa vez. Uma balinha. Vamos lá. Caixa. Ai, um chaveiro maravilhoso. Obrigada, Mustache. Adorei. Acho que tem mais alguma coisa aí dentro. Não sei se tem. Tem Uma uma olhada. caneta e outra balinha. Isso aí. Pra assinar meus vários contratos. Vários contratos. Isso aí. Obrigada, Iane, por sua presença aqui no nosso Eu episódio. que agradeço, foi um prazer poder vir bater esse papo, né? E poder tirar dúvida das pessoas a respeito dos procedimentos. E é isso, estou à disposição. Que bom, muito obrigada. E você que ficou aqui até agora nesse episódio, não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a doutora nas redes sociais e até a próxima.